Olá, o TV Escola sobre a história política de Minas Gerais que está começando. E na teleaula de hoje, você vai descobrir de onde surgiu a ideia de mudar a capital mineira de Ouro Preto para outro lugar. E vai conhecer também os bastidores da famosa política do café com leite, uma alternância entre Minas e São Paulo na presidência da República, com impactos também nos governos dos estados. Preparados? Que delícia! Café com leite. Que delícia! Não parece, mas eu estou me preparando para a minha teleaula do TV Escola e vou assistir debaixo dos cobertores, bem quentinho. Já está começando. Constituinte estadual promulgada, conivência com o governo federal, um projeto de república que prevê mudanças a médio prazo. Neste cenário, as desigualdades entre as antigas províncias continuam, garantindo a afirmação do sul cafeeiro em relação ao restante do país. Momento perfeito para o estabelecimento da política do café com leite no Brasil. A política do café com leite é a típica reprodução das relações externas de natureza imperialista, só que agora dentro do Brasil. É conhecida como a alternância de Minas e São Paulo na presidência da República e na condução dos negócios de Estado, iniciada no governo de Campos Salles em 1898, quando substituiu Prudente de Moraes na presidência da República. Então foi nessa época que a capital mineira sai de Ouro Preto e vem para Belo Horizonte? A mudança da capital mineira tornou-se viável com o fim da monarquia. Antes mesmo de se reunir, a Constituinte Mineira, o presidente do governo provisório, Augusto de Lima, chegou a assinar um decreto transferindo a sede do poder para Belo Horizonte. Não o publicou, no entanto, dada a proximidade da Assembleia Constituinte. Acreditava ser ali o fórum adequado para resolver tão delicado assunto. A mudança da capital de Minas Gerais foi um dos temas mais discutidos na Constituinte Estadual de 1891. E olha que esse assunto nem fazia parte dos temas próprios de uma assembleia dessa natureza. Durante a Assembleia Constituinte, o embate era grande entre os mudancistas, defensores da ideia, e os antimudancistas, contrários à mudança da capital. Os deputados mineiros, escolhidos para compor a Comissão dos 11 e dar pareceres sobre o anteprojeto do governo, apresentaram um aditivo que tocava nesse assunto. O texto dizia assim: fica mudada a capital para um ponto central no Vale do Rio das Velhas, que se preste à edificação de uma grande cidade com indispensáveis condições higiênicas. O prazo para o cumprimento da medida também foi definido, 4 anos. Com isso, estava dado o ponto de partida para todos os parlamentares se sentirem na obrigação de opinar sobre a mudança. A proposta, no entanto, não foi aceita pacificamente. Vários deputados apresentaram novas localidades como sendo as ideais para um projeto tão arrojado. Catas Altas do Mato Dentro, Vale do Rio Doce, Planalto do Piuí, Várzea do Marçal, Vale do Rio das Mortes, Barbacena, Juiz de Fora. A multiplicidade de propostas agradava aos ouropretanos, vendo na disputa a razão para manter a capital existente. No confronto de interesses que se expressam nos discursos parlamentares, há uma singular derrota do projeto político dos primeiros republicanos, com a subsequente cooptação de seus ideais por parte de ex-liberais empenhados em resguardar sua parcela de poder. A palavra progresso, incorporada na ação dos jovens políticos, serviria de baliza e de alicerce para, de fato, bancar a decisão de se mudar a capital de Minas Gerais. Uma nova cidade deveria ser planejada e construída a partir de um marco zero. Um lugar onde o futuro se estabeleceria sem as marcas do passado. Lugar em que o tempo não se repetiria, mas que tinha pela frente a possibilidade infinita. Belo Horizonte surgiu, portanto, sem nada aproveitar do antigo Curral del Rei. Ouro Preto, ao contrário, passava a ser percebida como símbolo da estagnação e da decadência, o tempo morto.
Mas os ouropretanos não se deram por vencidos. Em 1893, durante o Congresso Mineiro Ordinário, eles tentaram obstruir os trabalhos, reclamando do artigo 13 da Constituição Estadual, que instituiu a mudança. Para argumentar, eles usaram interpretações da Constituição da República, estudos comparativos com constituições de outros países e ainda fizeram apelo aos cofres públicos. Discursos inflamados confirmavam que o assunto não era oportuno para aquela época, marcada pelo militarismo e pela ameaça de uma revolução para as classes produtoras. Quando Várzea do Marçal venceu em 2 discussões como local preferido para se fazer a mudança, os obstrucionistas passaram a atacar o terreno alagadiço daquela região. Belo Horizonte também não era esquecida, acusada por alguns de insalubre, de abrigar surto de bócio endêmico, ter topografia inadequada e não oferecer água suficiente. Discutiu-se muito a questão da mudança da capital em plenário na Assembleia Extraordinária realizada em Barbacena. E por 2 vezes, Várzea do Marçal venceu. Belo Horizonte aparece apenas em uma emenda à 3ª discussão, vencendo por 2 votos, 30 contra 28. A pequena diferença mostrava a divisão de juízos e o resultado poderia facilmente ser outro, pois havia ausência de 14 parlamentares. A Lei número 3, adicional à Constituição, determinava que a capital seria construída no Arraial de Belo Horizonte no prazo máximo de 4 anos. 5 dias antes de o prazo expirar, o então presidente do Estado de Minas Gerais, Dr. Crispim Jacques Bias Fortes, assinava o Decreto 1085, pelo qual, em artigo único, é declarada instalada a cidade de Minas e para ela transferida a sede dos poderes públicos do Estado de Minas Gerais. Que interessante! Até aqui se falou da existência de um único partido em Minas Gerais, o PRM, Partido Republicano Mineiro. Mas, neste período, houve o surgimento de alguns pequenos partidos dissidentes, como foi o caso dos católicos, ex-monarquistas, e o Partido Republicano Constitucional, fundado por Silviano Brandão e Antônio Olinto. Esses partidos de existência efêmera foram absorvidos pela estrutura montada no Estado, relegando-os ao esquecimento. Em 1898, houve uma refundação do Partido Republicano Mineiro. As velhas divisões desapareceram e a máquina partidária foi preparada para um novo tempo que se anunciava. A solução para a Pax Republicana após o período tumultuado do início da República seria dada no governo Campos Salles em fins dos anos 90. O governo federal garantia ampla autonomia aos grupos coligárquicos dominantes de cada estado. E, em troca, as bancadas estaduais lhe dariam apoio político no Congresso. O resultado desse pacto foi o enfraquecimento das oposições, a fraude eleitoral e a exclusão da maior parte da população de qualquer participação política. Pacto? Mas como funcionava este pacto? Essa é a pergunta que nós propusemos a responder na próxima teleaula, a última desse 3º módulo. Na teleaula de hoje, você viu como a capital mineira saiu de Ouro Preto e foi para Belo Horizonte. A proposta de Congresso prevalece sobre os que se opunham à mudança. E como o cenário de desigualdades entre as províncias permitiu a prevalência de Minas Gerais e São Paulo com a política do café com leite, que começa no Pacto Republicano, firmado no governo de Campos Salles. Nos encontramos na próxima teleaula. Até lá!